Pondé, o Platão acreditava que a morte nada mais era do que a separação do corpo da alma. E que a alma era uma coisa imperecível, imperecível como eram as ideias, e o corpo uma coisa perecível, corrompível. Essa ideia de Platão é uma coisa que perpassa todas as religiões? Você tem, por exemplo, no judaísmo antigo, ainda hoje para os crentes, a ideia de que em algum momento a ressurreição dos mortos acompanha o corpo. Aí aparece aquele problema que é, que corpo? De quando você tinha 18, 25, 70? Mas é porque as pessoas, quando fazem teorias religiosas, e muitas delas são muito antigas, ninguém pensa necessariamente nisso. A teoria do Platão, ela é forte, inclusive no espiritismo contemporâneo, apesar de que para o Platão não existe. O Platão, no Diálogo Menon, ele está provando ali uma existência anterior àquela no escravo Menon, porque o escravo sabe coisas que ele não podia saber agora, por exemplo. Então, pela memória, ele pensa indicar que existe a vida após a morte. No Fédon, Sócrates também compara a alma, a música, o corpo, a harpa. Estão relacionados, mas não são a mesma coisa, né? Então, há no Platão, sim, aquilo que a gente chama em filosofia de dualismo, né? Existe uma substância material, existe uma substância imaterial, que seria a alma, que não acaba, que é eterna. Por que essa ideia é importante? Porque o Platão tem que tirar essa coisa que continua viva da matéria, porque a matéria apodrece. Isso era uma crença que existia na Grécia. Se você pensar, por exemplo, na Odisseia, né? A Odisseia, o Ulisses voltando para Ítaca, dá uma passadinha no Hades, fala com Aquiles. Aquiles é um espectro, né? Não é o corpo dele, é um espectro, um espírito, como a gente diria. Então, esse dualismo, ele é importante para justificar que a alma não é feita do corpo, não é o corpo, porque o corpo apodrece e acaba, vira pó, enquanto que a alma permanece existindo. Então, ela está fora do tempo, porque o tempo passa no corpo, né? Está fora do espaço, porque senão você vê, ela esbarra nos objetos. Isso chama-se de dualismo, a existência de dois mundos, um material e um inteligível, ou espiritual, imaterial. E esse dualismo é que seria o elemento comum entre todas as crenças? Ele é, toda vez que uma crença na vida após a morte se coloca a pensar, ela esbarra no dualismo. Porque crenças do tipo que eu falei, de você ter um sujeito que ressuscita com o corpo, como Jesus Cristo, que era uma crença judaica, que aconteceria no final dos tempos, né? Esse tipo de crença, hoje ela é muito rara. Hoje ela é muito rara esse tipo de crença, né? Mas já houve. Mas, se você se põe a pensar, o próprio cristianismo acabou assimilando o dualismo platônico. O judaísmo ortodoxo não assimilou. Continua achando que vai ter um dia que o corpo vai levantar do cemitério. Mas, assim, o dualismo platônico, ele presta um serviço que é o serviço de tornar a ideia de vida após a morte mais razoável, entendeu? É imaterial, está fora do espaço. Mais organizado, talvez. É mais organizado e a ideia de que você livra do corpo porque o corpo apodrece. Então não dá para ser eterno com o corpo, ou cria esses pepinos. Mas quando Jesus fala para o Tomé lá, põe a mão aqui e tal, na chaga, ele está querendo provar que ele está ali de corpo. Porque a ideia de que espíritos apareciam era sempre muito comum. Não é nova. Então, a questão de Jesus era provar que ele não era um espírito qualquer. Ele ressuscitou com o corpo como era previsto. Certo? E ele o fez. E para isso ele tinha que mostrar a chaga. Mas o dualismo, ele está presente toda vez que a religião produz uma reflexão minimamente razoável sobre o que seria uma alma, ainda que tenha vários problemas.